Olá, meus queridos alunos do sétimo ano, aqui é a professora Thaís, de Filosofia. Bom, gente, na aula de Cidadania, Moral e Ética desta semana, eu falei com vocês sobre algumas considerações a respeito dos indígenas, né? Nós estudamos sobre as sociedades indígenas brasileiras. Bom, nesse mesmo sentido, a aula de filosofia de hoje vai falar sobre a filosofia indígena. Será que a gente pode considerar que existe uma filosofia indígena? É o que a gente vai aprender, tá bom? Então, isso está tudo dentro do eixo temático de cultura que nós estamos estudando entre as duas disciplinas. Então, peguem um caderno de filosofia de vocês, façam as anotações, leiam os slides, dê uma pausa no vídeo, faça a leitura do slide, dê um texto mais completo. Você vai fazer o seu próprio resumo no seu caderno, tá bom? Não esqueçam de utilizar o cabeçalho também, para deixar o caderno de vocês bem organizado. Vamos lá? Então, gente, nós vamos falar especificamente sobre a filosofia indígena. A gente sabe que aqui no Brasil, especificamente, nós temos vários tipos de sociedade indígena, tá? Com vários povos, várias etnias, né? Dentro da própria cultura indígena, nós temos ramificações, né? Várias características diferentes dentro de um mesmo território, tá? Mas será que a gente pode falar sobre uma cultura indígena, uma filosofia indígena, uma produção filosófica indígena dentro desses povos, dentro dessas sociedades? Nós podemos falar sim, tá? Mas ao longo da história brasileira, de acordo com o slide, você pode ir acompanhando, nos deparamos com as diferentes imagens moldadas sobre os índios que refletem, sem dúvida, a forma como a sociedade não índia viu e pensou os povos indígenas. Ou seja, quando a gente parava para pensar ao longo da história brasileira, a gente parava para pensar sobre os indígenas, a gente tinha uma visão mais estereotipada do que significava ser índio no Brasil, tá? Porque isso é fruto de uma moral europeia que pregava valores, pregava conceitos e que a gente acabou enraizando e acaba passando de geração em geração. Nós temos o exemplo da visão distorcida, pautada sob a ótica do positivismo e do evolucionismo, onde os índios e os negros significavam o estágio selvagem da humanidade, incompatível com a ideia de progresso tão almejado pelos intelectuais europeus, considerados civilizados. O que isso quer dizer, gente? No imaginário europeu do homem branco colonizador, o índio, o negro, era considerado selvagem, o estado de natureza humana selvagem, alguém sem progresso, sem evolução, alguém que ainda está no seu estágio de selvageria. E eles se consideravam intelectuais, mais avançados intelectualmente, inteligentes. Então, eles colocaram essa diferença entre os povos, entre as etnias, entre as culturas. E isso traz reflexos até hoje. Então, essa visão etnocêntrica resultou em uma violência não apenas física, como a gente acompanhou e sabe por meio da história da colonização brasileira que aconteceu. Mas essa violência também foi simbólica e cultural do colonizador. Por quê? O colonizador utilizou categorias discursivas. O que é isso? Utilizou o discurso. O discurso é uma fala que tem um poder, e esse poder acaba repercutindo na sociedade. Então, ele utiliza categorias discursivas do que é o correto, daquilo que é certo, daquilo que é errado. Então, a partir da construção, né, da criação dessas categorias discursivas e da legitimação de um conjunto de sistemas simbólicos praticados por gerações do grupo dominante, ou seja, dos europeus, dos brancos, elencando o que deve ser rememorado e o que deve ser descartado das práticas seculares dos grupos desfavorecidos. Professora, eu não entendi nada. Gente, existe uma moral. A moral não é aquilo que é considerado como certo e como errado. Existe uma moral europeia, branca, tá? Colonizadora, tá? Naquela época da colonização brasileira. E essa moral, ao longo do tempo, ditou regras, dizendo isso é certo, isso é errado, isso é bonito, isso é feio. E essa mesma moral, dizia quais as práticas culturais,
dos grupos indígenas, a gente poderia levar em consideração o que era bom, o que era ruim. Nossa, essa prática aqui é legal. Então, muitas das práticas indígenas foram descartadas, tá, pelos europeus. É isso que ele quer dizer. E isso foi repassado de geração em geração. Houve uma desvalorização da cultura indígena, das práticas indígenas. E isso é transmitido de geração em geração dentro dos grupos dominantes. Quem eram os grupos dominantes? Os colonizadores. Então, dentre esses descartes das práticas dos conhecimentos indígenas, podemos citar a desmoralização dos pajés que se opunham ao processo de catequese no período da colonização brasileira. Lembra lá da colonização brasileira? Naquele período em que houve a catequese dos povos indígenas, existia uma figura dos pajés, e essas pessoas que eram líderes religiosos dentro das aldeias indígenas, eles foram de encontro, foram contra a catequização dos índios, tá? E eles foram considerados figuras demoníacas, com alguma relação com demônios, essas coisas, né? E a cultura indígena, né, as suas crenças, os seus valores, os seus hábitos culturais foram descartados para entrar uma nova cultura, uma cultura europeia voltada para o cristianismo como crença, tá? Por exemplo, demonização das práticas ritualísticas nativas, tratando-as como se fossem práticas de bruxaria. Aí um exemplo para gente. Por exemplo, se o pajé pegava uma erva, pegava uma planta, fazia uma mistura, passava sobre uma ferida de fins medicinais, aquilo era considerado uma bruxaria, uma prática de bruxaria, tá? Só um exemplo bem esdrúxulo. Mas serve para a gente compreender como que as práticas culturais dos povos indígenas foram desmoralizadas, a moral, né? Que é aquilo que é seguido culturalmente, aquilo que é considerado certo ou errado foi invertido, foi inserida uma nova moral europeia. Então, foi com base nesse tipo de visão que foi fundamentada a lógica do extermínio de milhares de indígenas. Com base nessa visão de desmoralizar, de descartar práticas culturais indígenas. E isso fundamentou o quê? O extermínio dos indígenas. Porque eles não se enquadravam à escravidão e, posteriormente, ao processo de integração à sociedade. Eles não conseguiam se integrar à sociedade europeia que se instaurou aqui no Brasil, né? E essa foi uma tentativa frustrada de civilizá-los, e considerando assim suas culturas como algo sem valor. A cultura indígena foi descartada, foi considerada como menos valor em relação à cultura europeia. Então, esse tipo de visão etnocêntrica de uma sociedade civilizada e outra selvagem vem sendo aos poucos desconstruída após a emergência de novos objetos de reflexão, particularmente no campo das ciências sociais e da filosofia. O que isso quer dizer, professora? Essa visão etnocêntrica de que existe uma única etnia, né, no centro de tudo, que o europeu é o centro do mundo, que só a cultura europeia é boa, que só as suas práticas culturais devem ser valorizadas e descartes outros tipos de cultura, isso é uma visão etnocêntrica. Tá? E isso foca numa noção de sociedade civilizada e coloca de encontro, vai contra a outra noção de sociedade selvagem, né? Uma sociedade dos indígenas era considerada selvagem, tá? Isso é uma visão que a gente tem. Será que o homem primitivo ele era selvagem? Será que o homem indígena era um selvagem? Ou a gente acabou incorporando essa questão, esse tipo de conceito, essa visão, porque isso foi passado para nós de geração em geração, né? Fica o questionamento. Então, ao longo do tempo, da história, surgiram as ciências sociais, surgiram a filosofia, né? Os filósofos aí que vieram questionar essas práticas, esses conceitos europeus enraizados que acabam criando denominações, características e atribuindo a um determinado povo, a uma determinada sociedade. Então, é possível pensar uma filosofia indígena, tá? Isso significa algo extremamente valioso. Há uma filosofia indígena. A gente não tem
como dizer que a filosofia indígena é igual à filosofia que foi criada no mundo todo, mas nem por isso ela deixa de ser filosófica. Por quê, gente? Não se trata, entretanto, acompanhe no slide, de procurar no pensamento indígena algo semelhante ao que a modernidade instituiu como filosofia, mas de um alargamento do conceito de filosofia, tomando a filosofia como seu conceito primário de amor à sabedoria. E nesse caso, todos os povos têm algum tipo de filosofia ou de sabedoria. Lembra lá? A filosofia não é o amor à sabedoria? Então, há uma sabedoria dos próprios indígenas que eles nasceram, cresceram, aprenderam, passaram de geração em geração? Com certeza, né? A sua própria cultura, isso é fruto, é projeto, é produção cultural indígena, o conhecimento indígena também. Então, se a filosofia é o amor à sabedoria, e há uma sabedoria dentro dos grupos indígenas, então a gente pode falar também de uma filosofia indígena, tá? Então, por isso que é importante conhecer a filosofia dos povos indígenas. Por isso, passa a ser fundamental a gente estar conhecendo e estudando sobre esse tipo de filosofia indígena, porque a gente aprende a entender melhor, respeitar e a compreender. Né? A gente não acaba diminuindo. Será que o conhecimento indígena é inferior? Não, muito pelo contrário. Ele é único, ele é genuíno, ele é próprio, ele é autônomo em relação aos outros conhecimentos. Já pensou? Você tem uma sociedade indígena. Eles têm os seus próprios hábitos, sua própria cultura, sua própria língua, sua própria forma de falar, de se comunicar, né? Suas crenças, seus valores. E isso é muito importante e é muito único, né? Eles não sofreram interferências externas. Né? É uma cultura rica, própria de um determinado povo. Tá? Então é por isso que a gente deve respeitar, conhecer, né? Desvendar o que está por detrás daquilo, o que caracteriza aquela cultura indígena, por que a gente tem que aprender a valorizar aquela cultura. Então, isso são coisas de questões filosóficas, tá? Então, existem alguns termos dentro da filosofia, que a filosofia estuda, que a gente pode relacioná-los com as temáticas indígenas, tá? Isso vai nos possibilitar compreender a reflexão sobre o homem, sobre os valores, o ambiente e a arte, relacionando com os povos indígenas. Ou seja, existe uma noção de homem para os indígenas, dentro da cultura indígena? Existe. Existe uma noção de valor para o povo indígena? Existem valores. Existe uma noção em relação ao ambiente, a relação do homem com o meio ambiente? Existe, né? Para o povo indígena. Existe uma relação do homem indígena com a arte dentro daquela sociedade indígena? Com certeza. Então, é uma compreensão que vai além do que comumente se pensa em termos do pensamento indígena brasileiro. O pensamento indígena brasileiro não é selvagem, ele é próprio, é uma produção cultural própria do povo indígena. Então, pensar uma filosofia indígena significa pensar no compartilhamento de saberes filosófico e indígena para além de uma cosmogonia, ou seja, o pensamento, a sabedoria indígena, ela não está focada, ela não é apenas relacionada a mitos cosmogônicos ou a cosmologia, que significa cosmovisão, e que inclua a questão epistemológica, ou seja, o pensamento criado, a sabedoria criada pelas sociedades indígenas vai muito além dos mitos, tá? Muito além da religiosidade, mas tem a ver com questões ambientais, epistemológicas, questões éticas, valorativas, tem a ver com a ética, com a moral indígena, com a arte e uma interface entre o conhecimento filosófico e o indígena. Ou seja, se perguntar para vocês, a filosofia indígena brasileira, vocês vão responder, sim, professora. Por quê? A filosofia indígena, ela é uma produção filosófica igual à filosofia europeia produzida ao redor do mundo? Não, ela é própria da cultura indígena. Tá? Ela não é a mesma produção e por isso ela não é parecida. Mas a gente pode analisar alguns conceitos que são semelhantes. A noção de mundo, a noção de homem, as questões ambientais, se existe uma ética indígena, se existe uma arte indígena. Tudo isso a gente pode estar analisando filosoficamente.
Então, galerinha, eu espero que vocês tenham conseguido compreender esse conteúdo, que vocês tenham gostado também. E eu quero que vocês saibam que esse conteúdo, ele está em PDF também, tá? Eu vou estar encaminhando para vocês. Outra coisa, não deixem de fazer as anotações, os resumos, os rascunhos de vocês, tá bom? Deixem no caderno tudo anotadinho. Outra coisa, façam as atividades avaliativas das últimas videoaulas que eu deixei disponível para vocês, tá? Apenas uma pessoa da turma de vocês me entregou e cada atividade vale 6 pontos, tá bom? Então, atividade avaliativa referente ao primeiro instrumento avaliativo vale 6 pontos. E tem outras atividades que valiam 2 pontos que já passou a data de entrega. Mas quem tiver para me entregar, mande para mim, tá? Vocês podem estar entregando tanto pelo WhatsApp quanto pelo Proesc. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que vocês tenham em relação à nossa disciplina, às atividades, me procurem, por favor, tá bom? Estou aqui para ajudá-los. Então é isso, gente. Muito obrigada pela sua atenção. Um grande beijo, ó. Tchau, tchau. Até a próxima aula.